Na Inglaterra vitoriana, esposas eram vendidas através de leilões em espaços públicos. Costume era ilegal, humilhante e visto como indecente, mas as esposas geralmente aceitavam por vontade própria para desfazer um casamento infeliz. O mercado é o centro da vida rural. Nele, as pessoas negociam o que lhes sobra por aquilo que não têm. E nisso um camponês surge com sua esposa puxada por uma cordinha, como uma vaca ou cabra. E põe ela a leilão, para quem pagar mais, é acertar o valor e sair com o produto, incluindo todas as obrigações conjugais. Não é uma cena de escravidão, mas do país que lutou mais que qualquer outro para acabar com ela. Não dos confins do coração das trevas, mas no coração do império que pretendia civilizar quase literalmente meio mundo. Não da Idade Média, mas da Era das Máquinas, de grandes cientistas revelando ao mundo a moderna química, evolução, eletricidade e radioatividade. Quando, no trono, estava uma mulher, a jamais esquecida Vitória. Se, no Brasil, era possível se comprar e vender seres humanos, vender a própria esposa era, ao menos publicamente, barrado pelo catolicismo, que proibia terminantemente o divórcio. Mas o protestantismo inglês basicamente existe porque um rei, Henrique VIII, teve seu desejo de se divorciar recusado pelo Papa. A venda mais o divórcio não era para todo mundo. A venda de esposas surgiu no final do século XVIII, época em que a dissolução do casamento ainda era restrita aos ingleses que podiam bancar um complexo processo de anulação ou pagar uma multa de 3.000 libras, o equivalente a 15.000 libras hoje, cerca de R$ 75.000. Quem não tinha esse cacife recorria a outros meios para conseguir o divórcio. Segundo o historiador Samuel Menefee em seu livro Ives Forsali, entre 1837 e 1901, foram registradas 387 vendas de esposas na Inglaterra. O costume era visto como grosseiro e indecente pelas classes superiores. E, quando ia parar nas cortes, era sempre anulado. Em 1696, certo Thomas Eat Malchester foi condenado por dormir com a mulher de um George Fuller, pela qual havia pago 2,4 de libra. Leilões em espaços públicos eram a forma mais comum de oficializar a venda. O marido levava a esposa até o local e amarrava uma corda ao redor do pescoço, cintura ou pulso dela. Em muitos casos, a venda era anunciada no jornal local e tudo era acertado com um comprador antes mesmo do dia do leilão. Isso porque o evento servia como algo simbólico, para que fosse de conhecimento público que um casamento havia terminado e outro havia começado. Sem saída, por mais humilhante que a coisa fosse, era quase sempre voluntária. A mulher tinha voz na hora de escolher o novo marido, que frequentemente era o seu amante, e causa do divórcio. Daí surgem ilustrações, como abaixo, trazendo brincadeiras visuais com chifres sobre a cabeça do marido. Alguns historiadores argumentam que o costume era aceito pela população feminina por ser a única maneira de acabar com um casamento infeliz. Raramente a coisa chegava a esse grau. O acordo era a garantia de que o ex-marido não iria processar o novo. Ainda que as leis inglesas absolutamente não previssem a venda de esposas e o caso configurasse adultério, as autoridades faziam vista grossa. Quanto aos preços, eles podiam ir de quantias irrisórias até somas bastante elevadas. Em 1862, na cidade de Selby, uma esposa foi vendida por um pinte de cerveja. Já na cidade de Ripon, uma esposa foi vendida por 300 pence, quantia elevada para a época. Ilustração de 1886, de Thomas Hardy, mostra o momento em que o marido acompanha a sua esposa e a sua filha até o mercado para serem vendidas. A situação só começou a mudar em 1856, ano em que o Matrimonial Causes Act foi aprovado pelo Parlamento Britânico. A partir daí, os processos de divórcio eram julgados por tribunais civis, o que tornou a medida mais acessível pela população. Mesmo assim, a venda de esposas continuou por mais algumas décadas, e o último registro de um caso desse tipo aconteceu em 1913, em Liège. Temática mórbida,
Conheça o singular cabaré da era vitoriana que celebrava a morte em 1892. O estabelecimento era famoso por sua decoração única, com cardápio e apresentações singulares. Durante toda a era vitoriana a morte foi levada muito a sério. Rituais e regras sobre o luto, superstições quanto aos cemitérios e o medo do desconhecido eram comuns na Europa da Rainha Vitória. Em uma direção completamente oposta, um restaurante muito específico ganhou reconhecimento na Paris vitoriana. Criado em 1892, o Cabarete du Nantes, Cabaré do Vazio, em português, era um dos poucos estabelecimentos que celebrava a morte. Inicialmente chamado de Cabarete de la Morte, Cabaré da Morte, em tradução livre, o local recebeu um nome novo quando um morador da região faleceu. Depois disso, os donos pensaram que Nantes seria muito menos assustador para os clientes. O salão principal lotado, com mesas de caixões e candelabros de ossos localizado em Montmartre, o cabaré oferecia um tema sombrio e gótico aos seus visitantes. De sua decoração, até as bebidas e os shows, tudo celebrava e remetia à morte. Os mágicos até transformavam os clientes em esqueletos e fantasmas. Logo na entrada, os clientes eram recebidos por monges, que os guiavam por um corredor escuro até a sala das bebidas, que chamava Salle d'Intoxication, salão de intoxicação, em português. Lá, os garçons estavam vestidos como agentes funerários e serviam bebidas com nomes de doenças. Nos tetos, candelabros feitos de ossos humanos criavam uma atmosfera pouco iluminada. Nas paredes havia quadros mórbidos, esqueletos e caveiras. Quando os drinks chegavam aos clientes, xícaras em forma de caveira eram colocadas nas mesas feitas de caixões. Por mais que pareça assustador, outros cabarés com a mesma temática poderiam ser encontrados naquela época. Era o caso do Cabarete de l'Enfer, Cabaré do Inferno. Nele, os clientes eram recebidos por vozes dizendo entre si: seja amaldiçoado, o demônio espera por você. No salão principal, meia dúzia de músicos vestidos como diabos eram suspensos sobre uma fogueira, dentro de um caldeirão. Ao lado deles, pequenos diabos erguiam ferros quentes, prontos para cutucar qualquer um que perdesse o ritmo. De vez em quando, fendas nas paredes lançavam fumaça com odor de vulcão, enquanto chamas explodiam. Ovos e urina. Veja 5 hábitos de higiene da antiga era vitoriana. Embora pareçam estranhos nos dias atuais, alguns costumes eram normais durante o reinado de Vitória. A população que vivia na Inglaterra do século XIX era regada a moralismos e disciplina, e seus valores são frequentemente retratados como puritanos. Entretanto, aos olhos da atualidade, alguns costumes de higiene dessa época podem ser um tanto curiosos. Confira. 1. Limpando o piso com Listerine. Criado em 1879 pelos químicos Jordan Lawrence e Wyatt Lambert, o Listerine foi amplamente divulgado como um antisséptico. Entretanto, esse uso não teve sucesso na época, levando à sugestão de que o líquido virasse limpador de chão e remédio para a gonorreia. Apenas em 1914 o produto seria utilizado como enxaguante bucal, ganhando fama no mundo inteiro. 2. Roupas branqueadas com urina. Os vitorianos costumavam usar algo além do sabão para branquear suas roupas. Entre os itens que faziam sucesso na limpeza, estavam o querosene para remover manchas de sangue e esfregar a roupa com giz, para retirar manchas de óleo. Outra substância ainda mais controversa era a urina humana, uma vez que contém amônia, ela era utilizada para deixar as roupas branquinhas. 3. Vinagre e ovos para o cabelo. Embora fossem fascinados com o cuidado capilar, os vitorianos não tinham sequer noção do que viria a ser o shampoo. Ao invés disso, eles quebravam ovos sobre suas cabeças, misturando-os às madeixas e lavando-os com água. Outras opções de limpeza eram o vinagre diluído, rum, chá preto ou alecrim aplicados nos cabelos. 4. Ataduras militares para a menstruação. A sociedade vitoriana foi uma das primeiras a abordar a higiene feminina.
Almofadas descartáveis e um protótipo do tampão foram inventados nessa época, e também se descobriu que curativos usados em ferimentos de tropas do exército poderiam ser úteis para a menstruação. 5. Creme dental de chocolate. Enquanto escova e pasta dental eram comuns entre os mais ricos, a maioria dos trabalhadores preparava misturas caseiras inusitadas, como pó de giz, fuligem e chocolate em pó. Alimentos como o aipo também serviam para limpar os dentes, e os cuidados mais pesados, como uma cirurgia, eram feitos pelos ferreiros locais. Era vitoriana, a bizarra época em que ninguém sorria para as fotos. Nos séculos 19 e 20 as pessoas não sorriam quando eram fotografadas, e existe uma peculiar razão por trás disso. Em meados de 1840, a fotografia se tornou uma prática popular entre os mais ricos. As famílias que possuíam mais dinheiro procuravam profissionais para registrar momentos únicos. No entanto, um detalhe peculiar se mostra ser um padrão em todas as imagens: ninguém está sorrindo. Hoje, somos acostumados a ver fotos de pessoas fazendo poses inusitadas, esboçando sorrisos e fazendo gestos espontâneos, em diversas situações do cotidiano. Isso se dá, principalmente, pela facilidade e praticidade com a qual essas imagens podem ser capturadas. No fim do século XIX e ao longo do século XX, as dificuldades eram maiores, e a razão por trás das fotografias com pessoas sérias é o tempo de exposição. Quem se sujeitava a ser fotografado precisava ficar em uma posição imóvel por vários minutos, logo, era mais prático fazer uma pose mais natural do que segurar um espontâneo sorriso.